Sabe aquela sensação de estar no meio do deserto? Aquele período de dificuldade, de transição, ou até de desesperança, quando a gente olha e parece que não tem caminho para seguir? É um sentimento que, nossa, quase todo mundo conhece. Mas e se for exatamente nesses lugares, nos mais áridos, que algo completamente novo está prestes a nascer? É sobre essa promessa que a gente vai conversar. E é bem nesse cenário de deserto que a gente encontra uma promessa poderosíssima que muda tudo. Essa passagem de Isaías não está falando de uma melhorazinha, não. Ela fala de uma intervenção radical, sabe? De criar caminhos e rios onde, humanamente falando, só existia um fim de linha. Então, aqui está o ponto central. O deserto é essa nossa experiência de se sentir paralisado, sem saída. E a promessa é que a solução pode surgir justamente de onde a gente menos espera, transformando o que parecia impossível em realidade. Agora, vamos parar um pouco para entender o que essa coisa nova significa de verdade. Como o pastor Michel Piragine explica muito bem, a palavra original no hebraico não é para algo só, diferente. Não, é uma novidade absoluta, algo inédito, sem precedentes, que quebra todos os paradigmas. É como criar algo do zero. Ok, a promessa é incrível, mas aí vem a pergunta prática, né? Se tem algo tão transformador vindo por aí, como é que a gente se prepara para isso? A boa notícia é que existe um guia com passos bem claros que podemos seguir. E o primeiro passo, que é a base de todo o resto, é este: vencer o medo. Para a gente conseguir andar em direção ao novo, primeiro a gente precisa encarar de frente aquilo que nos mantém presos ao que já passou. A instrução é bem direta. Não temas. Para viver o novo, é preciso andar por fé, mesmo quando o caminho não está claro. Pensa só em Moisés, de frente para o Mar Vermelho. A ordem de Deus foi: marche, mesmo com um mar de água na frente. O caminho só se abriu enquanto eles estavam caminhando. Isso tem uma aplicação muito real, muito prática. Por exemplo, na jornada de pais de crianças autistas. O medo do futuro, do julgamento, é algo constante. E aqui, o princípio de não temer se traduz em focar no agora, nas pequenas vitórias de hoje e confiar que o caminho vai se formando a cada passo. Para a gente entender o poder paralisante do medo, tem a história do alpinista. Imagina a cena. Ele está sozinho, no escuro, pendurado por uma corda e ouve uma voz dizendo: corte a corda. O medo do desconhecido, claro, o impede. Ele não corta. Na manhã seguinte, a equipe de resgate o encontra, congelado, a apenas 1 metro do chão. E essa história leva a gente a uma pergunta fundamental. O que é essa corda na nossa vida? Qual medo, qual falsa segurança está nos impedindo de dar aquele passo de fé para alcançar o chão firme que está logo ali? A resposta, por mais que assuste, é essa: corte a corda. É um chamado para a gente largar essas seguranças que são ilusórias e confiar que tem algo sólido nos esperando, mesmo que a gente ainda não consiga ver. Bom, depois de confrontar o medo, o próximo passo nos tira de dentro da nossa mente e nos leva para a ação. O convite agora é para ser testemunha. Não é só sobre crer, mas sobre participar ativamente. O pastor Piragine usa uma metáfora que eu acho fantástica, a do machado na mão. A ideia é que o sobrenatural raramente acontece para quem está de braços cruzados esperando. É no meio do trabalho, do serviço, do testemunho ativo, que as experiências mais incríveis acontecem. E o ato de testemunhar tem um poder que se multiplica, sabe? Quando a gente anuncia o que viveu, não só fortalece a fé de quem está ouvindo, mas a nossa própria fé fica mais sólida. É uma forma de participar ativamente do que Deus está fazendo. Voltando à jornada de pais de autistas, por exemplo, o isolamento é um risco enorme. Então, compartilhar as lutas e também as vitórias com outros pais se torna uma forma poderosa de testemunho. Isso cria uma comunidade de fé e de apoio que faz toda a diferença. E agora a gente chega no terceiro passo, que muitas vezes é o mais difícil de todos. Depois de vencer o medo e se colocar em ação, a gente precisa lidar com o que ficou para trás. Olha que interessante. A instrução bíblica que vem logo antes da promessa da coisa nova é essa, muito clara. A nostalgia, até mesmo das coisas boas, pode acabar virando uma prisão, nos impedindo de viver o que Deus quer fazer hoje. A escolha que se apresenta é entre as cebolas do Egito, ou seja, o conforto daquilo que é familiar, de um passado que a gente conhece, mesmo que não fosse perfeito, e a terra prometida, que é um futuro que exige fé. A questão é: vamos ficar presos a memórias que nos paralisam ou vamos abraçar a promessa que nos leva para frente? No contexto da paternidade, isso se traduz em algo muito concreto e até emocionante. Significa soltar aquela imagem da criança idealizada para poder abraçar e celebrar de verdade a criança real,
com todas as suas particularidades e vitórias únicas, exatamente como ela é agora. Então, como é que a gente junta tudo isso? Vencer o medo, ser testemunha e libertar o passado não são passos isolados. Na verdade, juntos, eles formam um guia prático para a gente encontrar essa tal coisa nova na nossa vida. E aqui está o resumo do caminho. É um ciclo que se alimenta. Quando vencemos o medo, ganhamos coragem para testemunhar. Quando testemunhamos, criamos novas memórias que nos ajudam a libertar o passado. E quando a gente liberta o passado, abre espaço para a próxima coisa nova chegar. No final das contas, a jornada pelo deserto não é sobre apagar a areia ou fingir que as dificuldades não existem. É sobre confiar que, mesmo no lugar mais seco, um rio pode surgir trazendo vida e um novo destino. É sobre aprender a navegar neste rio. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A promessa da coisa nova é tão surpreendente que, às vezes, a própria Bíblia só chama de coisa. Se a gente tivesse que dar um nome, descrever o que está surgindo de novo na nossa vida agora, que palavra usaríamos? A resposta pode ser o começo de uma nova jornada.